Dói muito uma dor física de ter que vir falar isso com vocês. Eu tentei segurar ao máximo para respeitar o luto, né? Respeitar a família do Gunny, mas eu precisava falar e vocês mesmos, né? Muitas pessoas me cobraram uma resposta ou um pronunciamento sobre. Então, deixei passar esses dias aí, deixei, né, passar pelo menos o corpo ter sido velado. Pelo que eu vi também foi até já cremado, né? A mãe dele preferiu que cremasse o corpo. E eu queria falar para vocês, começar dizendo o que é o Gunley para mim e para o nosso mundo. O Gunley não é um fisiculturista. O Gunley não é um influenciador. O Gunley era uma estrela. O Gunley tinha um brilho diferente. O Gunley tinha uma energia, onde ele ia, ele conseguia emanar essa energia para as pessoas próximas a ele. E eu me identificava, eu me identifico muito com ele, muito. E por que essa situação foi tão impactante no nosso mundo da maromba, no nosso mundo do fisiculturismo, no nosso mundinho da internet? Porque não só eu me identifico com ele, eu me identifico com ele em duas medidas. Mas todo mundo desse nosso segmento se identifica muito com ele. Por que nós, da maromba, sentimos tanto essa perda? Porque o Gunley representava um movimento que a gente defende, que é o fisiculturismo, é o esporte. E a gente se identifica muito com o Gunley porque podia ter sido a gente. Podia ter sido eu. Porque com 22 anos, eu também fiz minhas maluquices. Entendeu? Também eu ousei experimentar algumas substâncias para encher meu corpo de músculos. Hoje eu sou um cara totalmente mudado, né? Vocês veem que a maioria dos podcasts, entrevistas que eu dou hoje, eu sempre brinco com a situação, porque é a minha essência, a gente sempre vai brincar, mas eu sempre falo, tem uma parte séria ali que eu falo, cara, toma cuidado e tal, isso é coisa séria. Hoje em dia eu não faço mais o uso como eu fazia antigamente, hoje é praticamente uma manutenção, um TRT, com acompanhamento médico, né? Não tomo mais doses extras, não tomo mais nada para querer ficar. Eu sei que eu não sou e nem quero ser um bodybuilding open. Mas esse era o sonho do Gunley. Esse era o sonho dele. E quando eu conheci o Gunley, e a gente convidou ele para participar de um programa lá no canal do Fábrica de Monstros, e ali foi meu primeiro contato com ele pessoalmente, né? E ali, antes da gravação, ele me contou um pouco de como estava sendo a vida dele, quais os planos dele, qual era o sonho da vida dele. E ele já estava muito incisivo. Isso foi o que, em agosto do ano passado, se não me engano. Ele já estava muito certo no que ele queria. Ele falou, Léo, eu quero ser um bodybuilder open, eu vou fazer o que tiver que fazer para chegar aí. E como eu estava conhecendo ele naquele momento, eu não sabia ainda como era a personalidade dele, né? O que mais ou menos se passava na cabeça dele. Eu estava apenas conhecendo ele. E a gente, naquelas conversas ali de como faria o programa, ele falou, Léo, já tô tomando esteroide já faz uns 4 meses, se não me engano. Ele fala isso ao vivo também no programa, mas para mim ele fala isso. Seria maneiro se a gente fizesse umas brincadeiras assim e tal. Queria que aqui fosse o primeiro lugar que eu vou falar publicamente sobre isso. Eu falei, beleza, bacana, vamos lá, você que sabe. Vou deixar isso acontecer aqui na entrevista. Inclusive, quando ele pediu para fazer a
a aplicação no programa foi tudo de última hora, a gente não tinha as coisas ali, né? Então foi totalmente cenográfico ali, a gente fingiu que estava aplicando. E não devia ter feito aquilo. Com certeza não. Na hora a gente não vê o problema, mas tinha. E aí naquele bate-papo, cara, eu fiz várias brincadeiras. Brincadeiras das quais eu me arrependo hoje profundamente. Profundamente. A gente nunca imagina que isso vai acontecer, né? Todos nós sabemos, né, do mundo amarão, que insulina não tem nada a ver com esteroide. Apesar da insulina aparecer volta e meia no mundo do fisiculturismo, não é uma... não é comum. Assim como também não é normal, não é comum você estar com uma pessoa e daqui a 2 dias você está lá com ela, suave, bem, feliz, alegre, contente, super saudável, cheio de planos, te contando tudo, e 2 dias depois ela falece. Então, não é normal. Não é normal. Não acredito que tenha sido alguma parada cardíaca, tá? Não estou duvidando dos médicos nem nada, mas não acredito nisso, tá? Porque qualquer fisiculturista que você pegar hoje em dia, ou qualquer atleta de qualquer modalidade, vai ter o coração um pouco maior, porque tem que bombear mais sangue. Então, assim, aqui, cuspindo informações da minha mente, tá? Eu não tenho certeza de nada, ninguém tem até agora, na verdade. Então, qualquer coisa que falarem agora, até hoje, que é sexta-feira, não tem como ter certeza de nada, porque não saiu nenhum laudo. E depois desse fato do programa que tem acontecido, e eu queria dizer que eu realmente me arrependo muito do que eu falei com ele, as brincadeiras que eu fiz com ele, porque se polarizou muito na internet, né, esse lance de ele é adulto, ele sabe o que está fazendo, ele escolheu isso. E também tem uma galera que fala, pô, ele, vocês incentivaram ele, vocês fizeram parte disso. E vou te falar, os dois lados estão certos. Os dois lados estão certos. Talvez se eu não tivesse feito tantas brincadeiras com ele não teria se empolgado tanto. Ou não, também a gente nunca vai saber. Não sei se a gente não tivesse brincado sobre isso, ele continuaria pelo mesmo caminho. Eu só queria dizer uma coisa pra vocês, cara. Esquece esse lance de insulina. Você que é atleta, você que é fisiculturista, você que tá pensando em usar, esquece. Tá? Não usa essa merda. É a única coisa que mata instantaneamente insulina e diurético. Ah, mas dá para usar controlado? Não, não dá. Você não sabe. Ninguém sabe usar controlado. Ah, tem gente que sabe usar. Não. Os maiores bodybuilders que eu conheci na minha vida que tentaram usar uma hora ou outra se ferraram. Ninguém chegou a morrer, graças a Deus, mas assim, chegaram próximo ali. Não façam isso. Eu não sabia que o Gunner era tão emocionado quando eu fiz as primeiras brincadeiras com ele. Depois que eu percebi o quão emocionado ele estava e o que ele estava disposto a fazer, eu mudei o tom com ele completamente. Eu lembro de um dia que a gente estava voltando de uma gravação. Faz pouco tempo, tá? Tem 1 mês e meio, 2. E estava voltando da gravação, a gente foi comer um negócio junto depois, e aí ele foi no banco de trás e ele foi falando, Léo, contando as coisas e tal, e ele falou sobre insulina, ele falou comigo, porra, tô tomando insulina, vou tomar insulina, uma coisa assim, eu não lembro exatamente. E eu comecei a negar isso a ele, eu falei, cara, não faz isso, velho. Você é muito jovem, você não pode usar isso, mano. Porque ali eu já sabia o nível que ele tava, entendeu? Ali eu tava conhecendo um pouco mais ele. E aí quando a gente parou pra comer, o carro, antes da gente entrar no restaurante, eu peguei o rosto dele assim, sabe quando você pega alguém assim pra falar sério pra pessoa? Eu falei, mano, esquece isso, abandona isso. Nunca ninguém mandou você tomar isso, né? Não faz essa loucura, não. Insulina não faz. Isso você vai se ferrar com ela. Passou alguns dias depois, eu
Eu vi um vídeo recente dele que tava ele com o Átila na casa dele e ele deu uma- um relato sobre o uso da insulina, né? Eu falei, pô, o cara tá tomando essa parada, mano. Tipo, uma semana depois acontece, né, a fatalidade. Eu tava na minha cabeça, eu ia encontrar com ele, no caso, na semana seguinte. Vou até contar uma coisa que eu não ia falar, mas eu vou falar, porque é bem íntima, mas assim, o dia que eu conheci, o dia que eu soube que o Glenn faleceu, que foi no sábado, no outro sábado, eu tava esperando ele para uma gravação. Eu tava lá para gravação de um clipe de uma música minha, na qual ele ia participar, e ele tava lá. E eu tava lá esperando ele. Foi quando o pessoal me ligou, me informando. Eu fiquei, cara, devastado na hora. Porque a gente tinha muitos planos para ele. Agora eu não sei se adianta encontrar um culpado ou não. Uma coisa eu tenho certeza. A gente tem que mudar algumas coisas. Não sei o que o mundo marrom, o mundo fitness vai mudar, mas eu tenho que mudar. Eu sinto que eu errei muito como cristão, como pessoa, como amigo.